Salve, salve, rapaziada. Firmeza total. Tá começando mais um Emergência. Eu sou o Davi Aplique e hoje eu estou com o mano de peso, Mano R Trompas. Firmeza? Salve, Davi, firmão. Firmão, galera, trompados aqui. Obrigado, satisfação, meu mano. Satisfação é minha. Bora que bora. Bora, vamos que vamos. É isso aí. Quem é o R Trompas? Mano, artista visual, periférico, residente aqui do Extremo Sul, Capão Redondo, há quase 40 anos. E eu utilizo a arte aí como ferramenta aí de denúncia e protesto, evidenciando aí a segregação social, né, que a gente está presente aí no nosso dia a dia. É quente. O que a rua te ensinou que nenhuma escola conseguiu? Desde sempre, essa questão de sociologia mesmo, né, de vivência, de respeito, né, principalmente respeito, acredito. Viver em unidade e, ao mesmo tempo, em muita atenção, né, em relação aos perigos, ao mesmo tempo que a rua proporciona algumas coisas muito interessantes, também tem um lado negativo ali das coisas, né, acho que é um 50% ali, meio a meio de coisas boas e coisas ruins, né? É quente. Quando a arte vira sobrevivência, o que sobra de estética? Então, é curioso essa pergunta, né, porque a, a arte que eu faço, ela é muito proveniente das ruas mesmo, né, até sobretudo da pichação mesmo, né, que tem a estética que ela é bem proveniente de São Paulo mesmo, né. E eu acho que eu até pago um preço um pouco por isso, porque ela é bem underground mesmo, né, uma coisa que ela vem bem de uma estética que ela é real mesmo, né, da rua mesmo, né. Então, no meu caso, assim, eu acho que ela é realmente um resquício das ruas mesmo, né, a estética ela é muito real, né, uma coisa que as pessoas acabam se identificando, porque ela é muito do que eu enxergo a cidade mesmo, né, ela não chega a ser realista no traço, né, mas ela tem uma característica suja, né, uma característica meio que embaçada do que é São Paulo para mim mesmo, assim. Eu acho que ela é muito reflexo do que a cidade representa para mim mesmo. Estética bem cinza mesmo, uma estética bem confusa, ao mesmo tempo tem uma organização também. É quente. O que significa deixar sua marca nas ruas e nas galerias? Eu considero muito importante porque eu acho que é um incentivo para outras pessoas também, porque não se limitar a um lugar só, né? Não ficar de repente só, né, nas ruas também. O ato de você ocupar a galeria é muito importante também, porque você consegue atingir outras pessoas, Outro público, né? outro público, e como eu considero o que eu falo uma coisa muito relevante, por se tratar de questões sociais, então para mim é muito importante ocupar todos os lugares, porque quanto mais longe eu chegar falando de desigualdade, de abismo social, de segregação, para mim eu estou fazendo minha parte, né? Eu estou conseguindo levar o que eu acredito para outras pessoas também. Uma realidade mais, mais a fundo, né? Para Sim, outras pessoas que às vezes vivem em bolha e tal, total. né? Quem a sua arte incomoda e por quê? Desde sempre ela incomoda a classe média, a classe alta, né? As pessoas que vivem no conforto, né? As pessoas que vivem numa bolha. E isso eu já presenciei por várias vezes. Eu venho trabalhando nessa questão da segregação social há muito tempo e já tive até um fato que uma criança perguntou pro pai dela o que era segregação social, porque estava no cartaz que eu vendia e o pai dela fez questão de não responder. Isso estava lá na Paulista, numa área super nobre. E a partir daí eu vi que realmente eu precisava seguir ainda mais fundo nesse tema, porque é algo que as pessoas fazem questão de não debater sobre isso. Então, a relevância de falar sobre isso para mim eu levo para a vida, assim, é algo que eu vou falar a vida Sim, inteira. sim. Show. Como você vê a ascensão do fascismo no mundo? Eu acho que eles estão cada vez mais organizados. Eu acho que eles sempre foram super organizados em relação a isso. Eu acho que já passou da hora da gente começar a se organizar por aqui também, porque, né, nós somos maioria, aqui na periferia, nós somos muito maiorias, acho que só falta organização pra gente ir pra frente, pra cima com tudo mesmo, porque eles sempre foram organizados e acho que essa nossa falta de organização que faz com que eles acabam ganhando essa força também, né? É quente, mas você acha essa organização a gente tem que fazer de qual forma, assim? Dentro das periferias ou a gente entrar para política? Qual, assim, qual modo que você vê assim, a organização? Eu acho que das duas formas, tanto na política como
nas periferias também, porque eu acho que é aquele trabalho de formiguinha, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, até a gente conseguir ocupar cada vez mais lugares e poder não só ocupar, né? Construir os nossos lugares também, né? Fazer circular entre a gente também, né? Que é, de repente, a gente fortalecer o comércio local ali, né? O comércio que é dos nossos também, e começar a fazer a moeda girar entre a gente também. Que aí sim a gente já começa a fazer as coisas funcionarem por aqui também, né? Porque se a gente sempre fortalecer só o lado deles também, a gente acaba fazendo mais do mesmo, né? Então, acho que a gente começar a se fortalecer por aqui também, né? Fortalecer quem está próximo, quem está começando ali com uma marca nova ali, começando com um comércio novo ali, o tiozinho da esquina ali que vende tal coisa. Isso é uma forma de organização também, é uma forma de política também, né? É quente. A arte, ela é protesto, poesia ou profecia? Ah, acho que depende muito do ponto de vista. Eu acho que ela pode ser qualquer uma dessas coisas, porque eu pego algumas letras, né, antigas, por exemplo, do Racionais MCs, que eles falavam coisas nos anos 90 e a gente vê as coisas acontecendo agora, né, anos 2000, né? Então, tem umas coisas que são meio que temporal, assim, né? Parece que a arte, Déjà vu, né? ela tem esse poder de alertar as pessoas sobre o que pode acontecer, de repente sobre o que está acontecendo, né? Então, eu acho que ela consegue trabalhar presente, passado e futuro, independente se é música, se é uma pintura, etc. Porque eu mesmo faço pinturas que às vezes eu penso que são desenhos como se fosse nas cavernas, só que na era contemporânea, né? Sim. Com símbolos novos, né? Com prédio, com metrô. Então, antigamente o pessoal desenhava uns símbolos que eram mais das cavernas É e eu mesmo rupestre, né, que fala? rupestre. E hoje eu já faço umas coisas que são mais da era contemporânea. Então é louco, assim, o poder da arte, assim. E, e tem a questão da poesia também, né? Porque a poesia, ela pode até ser abstrata, né? Mas é curioso, né? Você tentar interpretar a poesia a partir daquilo ali, né? Do que você entende. E a partir dali você tirar as suas conclusões. E isso aí acho que só adquirir conhecimento para a pessoa, né? Que estimula o raciocínio, né? É quente. Você já fez trabalho com crianças já, né? Já. Qual foi a forma assim que elas entenderam a sua arte? Então, eu acho que de uma forma livre, de uma forma espontânea. Porque por não se tratar de um realismo, né? De uma coisa muito figurativa, acho que elas se sentiram livres para poder expressar o traço, o risco, né, a gestualidade ali de uma forma mais espontânea. E eu acho que isso aí tem relação com a fase delas também. Como eram crianças, então acho que casou muito isso. Meu mano, o que a sua arte denuncia quando ninguém está olhando? Então, eu acho que é justamente isso, mano. Ela denuncia não o que ninguém está olhando, né? Mas, por exemplo, o que as autoridades insistem em fingir que não estão vendo, né? Tipo, não estão olhando. Então, essa tentativa de apagamento, de silenciamento, né? De realmente calar, tentativa de calar a nossa voz, né? Então, eu acho que ela fala muito sobre isso, né? Não que ninguém está olhando, mas o que a sociedade ou que né, o poder público, enfim, alguns políticos também, eles insistem em tentar silenciar mesmo, né? Então, a periferia, ela sabe muito bem, porque ela sente na pele, né? Mas eu tento falar um pouco sobre o que as pessoas insistem em tentar deixar ali para baixo do tapete ali, né? Essas coisas que realmente são colocadas em segundo, terceiro plano ali. Então, acho que até por isso que eu pago um preço um pouco por isso, né? Que é um assunto que nem todas as pessoas estão muito interessadas em debater, né? Muitas vezes. Mano, ser um artista urbano é um título ou um chamado? Ah, eu acho que é um chamado. Chamado porque a contribuição, né? É uma coisa que a gente acredita muito, assim. Porque acho que é muito fácil você seguir, de repente, tal padrão De arte, para pá. você tentar de repente né, agradar ali e falar de coisas muito boas assim, bonitas assim, acho que não, né, esse lance de cutucar a ferida mesmo, de estar ali, né, meio que mais na linha de frente assim, de poder falar de uma coisa que vem muito de dentro assim, é realmente você contribuir, né, de uma forma positiva, tentar reeducar mesmo as pessoas, né, tentar deixar alguma coisa de positivo ali,
né? Eu acho que geralmente esse incômodo, né? Despertar esse incômodo mesmo na pessoa, né? Tipo, fazer a pessoa se conformar mesmo, né? Com tudo que a gente vive ali que não é justo, né? Eu acho que a minha intenção mesmo é justamente incomodar mesmo, né? Fazer a pessoa refletir sobre essas questões, né? Sociais. É quente, reflexão é tudo, né, mano? Mano, a cidade te molda ou você molda a cidade? No meu caso, acredito que os dois, viu? Porque eu acho que a cidade me moldou muito enquanto mais jovem, né? Enquanto criança, por conta das referências que eu tinha ali através da pichação, do que a cidade proporciona ali enquanto, por ser a cidade né, maior, a maior cidade mais populosa, né? Então, acho que ela me mudou muito em relação a isso. Tanto é que, apesar dessa loucura toda, eu gosto de estar aqui em São Paulo. E eu acho que a gente começa a moldar a cidade a partir do momento que a gente começa a, a poder retribuir, né, o que a cidade ela proporciona para a gente, mas retribuir para em direção às pessoas através da arte, né? Então, eu acho que a partir daí a gente começa a moldar, né, o ponto de vista das pessoas em relação à cidade, né? É quente. Qual é o maior silêncio que a arte de rua quebra? Eu acho que o artista de rua, é, ele toda hora ele está provando que ele existe, né? Eu acho que o fato de você ocupar uma parede ali é uma forma de resistir, né? Uma forma de resistir, uma forma de existir. Então, eu tenho total respeito, né, pela arte de rua, porque eu percebo, eu vejo vida naquilo ali, né, nas paredes, né? Sempre vi vida naquilo. Eu sempre consigo ver pessoas ali, né, que estão Sim. gritando, que estão implorando ali. Então, assim, total respeito, porque as ruas realmente, as paredes falam, né? As ruas gritam, né? Elas clamam, né? Elas denunciam muito. Estamos aqui. Estamos aqui e eu acho muito bonito isso, né? Essa forma de resistência. E acredito que ninguém arrisca a sua vida à toa, né? Se a gente for pegar quem, né, escala prédio, essas coisas, a pessoa não tá ali, né? Ela é uma forma de resistência e uma forma de resistência muito bonita, inclusive. Resistência, protesto, né? É, É isso aí, meu mano. É possível fazer arte sem ocupar espaço? é possível, é possível. Acredito que é uma coisa que vem de dentro, né? De repente, a sua visão de mundo, né? A sua visão que você tem de mundo, a partir do momento que você compartilha ali um raciocínio, um pensamento, você está colocando uma sementinha ali no coração da pessoa ali, que isso pode ter uns desdobramentos que você não tem noção, assim. Então, não necessariamente você precisa ocupar espaço, mas para você começar a revolucionar, fazer uma arte a partir do momento que você compartilha a sua visão de mundo ali com a pessoa. Porque acredito que a pessoa que é artista, ela tem uma visão de mundo que ela sente a necessidade de compartilhar com outra pessoa. É quente. Na sua visão, assim, e quando você começou na arte, você começou por fazer arte? Ou tipo assim, você fala assim, não, eu quero fazer arte para ganhar dinheiro, visibilidade? Qual foi assim, o que foi? Você falou assim, não, eu só vou fazer a arte por fazer mesmo. Como que foi? Então, primeiro que foi que eu era criança ainda, né? Nessa época que eu era bem criança assim, eu só tinha a pretensão de ser artista mesmo. Falei, não, Sim. quero ser artista assim. E naquela época, como a gente sabe que artistas de galerias não tinham, né, na periferia não tinha, É. então todo mundo falava, né, que artista só era conhecido depois que morria e tal, e, né, os próprios, né, nossos pais falavam isso, todo mundo falava isso assim, porque já era uma coisa que a gente nem acreditava, porque a gente não tinha referência, né, de alguém que Sim. da periferia seguiu e tá lá. Então, e depois de mais velho, assim, né, no período acadêmico e tal, eu queria que fosse minha carreira mesmo, assim, que eu conseguisse viver do meu trabalho mesmo. Então, eu queria poder falar de coisas que eu considero relevante e, ao mesmo tempo, fazer disso o meu sustento mesmo. Bacana. De poder trazer o pão para casa ali através do meu trabalho mesmo. E isso é a dignidade que eu espero, assim, é algo que realmente eu gostaria que fosse mais valorizado no Brasil.
Porque o artista ele é muito colocado ali no, como se fosse um cara que faz favor mesmo, assim, até hoje, né? Ou Então, se não fala, isso aí é um trampo, o que que é? as pessoas às vezes não entendem que realmente ele vive daquilo, ele precisa, né? Tem conta para pagar, tem um monte de coisa para resolver e as pessoas às vezes não consideram isso. Então, Verdade. hoje realmente eu espero sempre essa dignidade do meu trabalho mesmo, assim. Da hora. Mano, o que você gostaria que as futuras gerações encontrassem nos seus traços ou versos? É, eu já percebi que eu tento falar de algumas coisas no meu trabalho e não adianta, porque cada pessoa vai ter a sua própria interpretação, né? A partir do momento que eu falo o que eu quero, já muda um pouco. A pessoa fala, então você fala sobre isso. Mas se eu deixar só o meu trabalho lá e a pessoa olhar sem não falar nada, ela vai tirar uma conclusão que é completamente diferente. E isso eu acho muito bom, porque tira as pessoas de uma zona de conforto de ver uma imagem ali e já falar, já sei o que que é. Então, ela vai olhar uma vez, ela vai achar uma coisa, ela vai ver outra, já não vai ver mais, vai ver outra. E eu acho que esse exercício das pessoas começarem a procurar ali, entre linhas ali, é o que eu mais quero mesmo, que exercita a A cabeça da mente, né? pessoa, né, a mente, e faz com que as pessoas comecem a ter um olhar mais crítico das coisas, né? Porque eu acho que esses traços é meio que assim que a cidade ela caminha, né? Uma coisa meio que muito movimento, muito confusa, e você tem que estar sempre atento ali ao que está acontecendo, né? E tem muito movimento, né, no que eu faço. Então, você vê que a cidade ela não para, né? É uma coisa que está em constante movimento. Ali tem muita linha, muita informação. E a partir do momento que as pessoas acho que começam a assimilar isso ao, ao contexto assim social, acho que isso é o que eu gostaria que as pessoas começassem a refletir assim. Mas se for para outro caminho, para mim também acho que já está ótimo, porque só de despertar o interesse nas pessoas, acho que já é a missão do artista, assim, já é uma coisa que vale a pena. Louco, louco. É isso aí. As futuras gerações aí, assista. Assista e vá ver a arte do R. Trompas. E para encerrar, qual é a sua emergência? Nossa, emergência é, sem dúvida, no mínimo igualdade, porque o que a gente faz hoje em dia, o que eu, os meus semelhantes fazem, tá longe de ser viver. Realmente a gente acho que parece que já não tá nem como sobrevivência, porque é tudo muito difícil, porque são coisas muito simples, coisas que deveriam ser comuns para qualquer pessoa. O ato de você, de repente, até você tá pagando, de repente, para comprar um pão ali, e ali você já recebe um tratamento totalmente diferente, são coisas muito simples, mas que às vezes até pode parecer uma coisa muito besta, mas fica uma vida inteira nisso, né? Passando por essa situação sempre. Então, eu acho que é realmente uma reeducação de tratamento mesmo, de começar a olhar o próximo como semelhante mesmo, como uma pessoa, né, normal, comum, igual, porque eu sofro bastante com isso, porque eu tenho um pavio um pouco curto, então eu já fico irritado, já fico bravo por certos tratamentos, e isso eu sei que acaba me afetando muito isso. Porque eu fico carregando isso aí comigo o tempo todo. Então, se de repente a missão deles é conseguir, assim, realmente um cansaço mental, emocional da gente, desse jeito assim, pode ter certeza que eles estão conseguindo muito, porque realmente cansa. Uma coisa que vai ficando ali, vai impregnando ali. Então, eu acho que realmente acho que começa muito por aí. Essa questão de uma reeducação mesmo, de uma questão mais de coração mesmo, de olhar o próximo como semelhante, para a gente começar a pensar numa igualdade também, né? Porque até se tratando de todo o contexto social, de escravidão, de lote de terra, de indenização, de todas as questões que a gente, né, a gente ficou muito para trás, muito atrasada, E ainda tá, né, mano? é, e é curioso porque realmente a gente nem conversa sobre patrimônio, né? A gente nem conversa sobre herança, sobre essas coisas, porque realmente a gente nem foi instruído a falar sobre isso, Tá né? louco. Sobre de repente alguma coisa que a gente, né, tá acumulando ali, não acumulando no sentido de ganância, não, mas assim, para realmente a gente ter uma estabilidade, né? A gente não fala essas coisas, né? Sobre essas questões. A gente tá sempre ali correndo para tentar sobreviver, para conseguir um mínimo, né? Às vezes É, nem o comprar o mínimo, né? pão, pagar É. aluguel. Então acho que essas questões elas são bem cansativas, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso porque a gente vê que é tão louco porque, né, o periférico ele
quando ele pega a primeira grana, ali, a primeira grana relativamente alta, ele já investe ali de repente num cordão, numa roupa, Numa moto, num porque carro. é uma coisa que realmente você, né, é tanto sofrimento que parece que você vai ter um pouco de felicidade ali adquirindo essa coisa material, mas a gente realmente tem que parar para pensar que não é bem por aí, né? A gente conseguiria investir esse dinheiro em uma coisa muito melhor, em umas coisas muito mais interessantes, pensando para da nossa família, da gente também, pensando a longo prazo também, né? A gente não tem essa educação, né? Então, acho que essa questão da educação também, essa questão da educação nas periferias é muito importante, porque se a gente continuar seguindo por esse caminho de realmente ir só pelo lado das coisas materiais, assim, eu acho que não vai ter muito progresso, né? A gente tem que começar a pensar a longo prazo também e pensar em maneiras da gente conseguir realmente conquistar o nosso espaço e conseguir não só ocupar lugares, mas ter os nossos próprios lugares também, né? Porque a gente fala muito de ocupar, mas a gente pode construir os nossos lugares também, né? Sim. Como é o caso da própria Undasul, né? Que ela é um lugar, tipo, para uma pessoa que era da periferia e, tipo, ele não ocupou, né? Ele criou o próprio lugar dele. É estabelecida e criada aqui, né? Sim. É isso, meu mano. Quer dar um salve pra finalizar? Queria agradecer, mano, o convite aí, é sempre uma honra, né? Undasul, respeito máximo aí. Máxima admiração, respeito, carinho e tamo junto, mano. Sempre nós, tá ligado? É isso aí. Da hora. Agradecer a todos aí que assistiram, que vão assistir aí. Agradecer o R Trompas aí, obrigado aí por estar participando da Emergência. Se inscreva no canal, deixa seu like e bora na luta. Emergência, volta em breve. É nóis.